Oi pessoal, o meu nome é Felipe e hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco lá do início da colorimetria capilar. O que é a colorimetria capilar de uma forma descomplicada para quem está iniciando nesse ramo da profissão. A colorimetria capilar nada mais é do que a gente brincar com as cores. Quando a gente inicia nessa área da colorimetria, é uma área um pouquinho complicada, mas não é um bicho de sete cabeças. Por quê? Se lembra lá na escola, quando a professora de artes ensinava pra gente as cores primárias, secundárias e terciárias? Quando se trata de cabelo, ela se aplica a essas cores também. Eu vou explicar um pouquinho de uma forma simples e descomplicada, para quem está iniciando na profissão entender de uma forma bem fácil. Então aqui, nós temos as cores primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo. Essas cores, elas são cores primárias por quê? Porque elas são cores únicas, elas não se misturam. Quando eu falo elas não se misturam, quer dizer que elas não surgem de mistura nenhuma, elas são cores próprias. O que são as cores secundárias? Quando a gente mistura o vermelho e o azul, a gente tem o roxo. Quando a gente mistura o azul com o amarelo, a gente tem o verde. E quando a gente mistura o vermelho com o amarelo, a gente tem o laranja. Essas daqui são cores secundárias. Por que secundárias? Porque elas se criam através das misturas das cores primárias. Depois nós temos as cores terciárias. O que são as cores terciárias? São a mistura das cores primárias com as secundárias que você vai criar as cores terciárias. O vermelho com o roxo a gente cria o mogno, que é o famoso marsala, né? O azul com o verde a gente cria o turquesa. Daí, dependendo da quantidade de azul ou de verde, você cria um verde ou um azul turquesa, né? E o amarelo com laranja a gente também cria o dourado. Essa aqui é a base da nossa colorimetria. Então, sabendo que aqui são as cores primárias, secundárias e terciárias. Entendido isso aqui, a gente vai lá para a estrela de Oswald. O que é essa estrela de Oswald? A estrela de Oswald é essa estrela que a gente geralmente encontra atrás da tabela de coloração. Para que serve a estrela de Oswald? Como que a gente vai usar ela no nosso dia a dia do salão? A estrela de Oswald nada mais é a neutralização das cores. Quando as cores se encontram, elas se neutralizam. Quando as pontas das estrelas se encontram, as cores se neutralizam. O azul, ele encontra o laranja lá na outra ponta. Então, sabendo que o azul neutraliza o laranja neutraliza o azul. A outra ponta, o roxo se encontra com a outra ponta do amarelo, vice-versa. O roxo neutraliza o amarelo neutraliza o roxo. Chegando na outra ponta das estrelas, o verde se encontra com o vermelho. O vermelho neutraliza o verde e o verde neutraliza o vermelho. Quando as três cores primárias se encontram, azul, vermelho e amarelo, a gente forma o marrom, que é uma cor neutra. Tá, entendido essa parte, nós temos as numerações que nomeiam cada cor da estrela de Oswald. O 1, que é o azul, ele simboliza o pigmento acinzentado, a nuance cinza. O verde, ele é simbolizado pelo mate, ponto 13. O amarelo, ele é simbolizado pelo dourado, que vai o 3. O laranja, ele é simbolizado pelo 4, que é o pigmento cobre. O vermelho é simbolizado pelo 6, que é o pigmento vermelho. E o roxo, ele é simbolizado pelo 2, que é o pigmento violeta. E o marrom, ele é simbolizado pelo 7 na coloração. Então, quando a gente pega lá a caixinha da coloração, geralmente, o primeiro número que vem na frente é a base, o segundo é a nuance e o terceiro é o reflexo. Não repara que aqui a letra é de médico, tá, gente? Então, eu vou explicar assim de uma forma bem simples o que são as bases da coloração e o que são as nuances e os reflexos. A base da coloração são as bases naturais do nosso fio do cabelo, tá? Elas vão do 1
ao 10, tá? 11 e 12 são super clareadores, elas não são bases. Então, o 1 é simbolizado pelo pigmento preto, base. O 2, castanho muito escuro. O 3, castanho escuro. 4, castanho médio. 5, castanho claro. 6, loiro escuro. 7, loiro médio. 8, loiro claro. 9, loiro muito claro. E 10, loiro claríssimo. Sabendo que essas são as bases do cabelo, são representados pelo primeiro número da coloração. Ou seja, esse 10, 13, ele é um 10, então ele é um loiro claríssimo. 8.3, a primeira pontuação da coloração é um 8, então ele é um loiro claro. Aqui a gente identificou qual é a base da coloração. Como que a gente identifica quais são as pontuações após a base do cabelo? Vai do 1 ao 8 as nuances e reflexos da coloração. O 1 ele é representado pelo cinza, o 2 pelo violeta, o 3 pelo dourado, o 4 pelo cobre, o 5 mogno, o 6 vermelho, o 7 marrom e o 8 o pérola. Essa coloração da Sople Color, ela é um 10, 13. Então, essa coloração significa que ela é o quê? Um loiro claríssimo, acinzentado. Ela tem maior concentração de cinza, porque o ponto que vem na frente é o que tem maior quantidade na coloração. E ela tem um reflexo dourado. Então, ela é um loiro claríssimo, acinzentado, que dá um reflexo dourado. Essa daqui tem um ponto após a base. Então, ela só a base e a nuance, ela não tem reflexo. Ou seja, ela é um 8.3. 8, ela é um loiro claro, dourado. E o 3 é o dourado. 4.0. O 0, ele é uma coloração neutra. Então, ela é só uma base. Ela é um castanho médio, ela não tem reflexo e nem nuance, ela é só uma base castanho médio. 744 é um loiro médio, a base. O 4 é o cobre, ela tem 2 vezes o 4, então significa que ela tem a nuance e o reflexo acobreado, então ela é um cobre intenso. Ele vai ser uma coloração 744, loiro médio, cobre intenso. Entendida essa parte aqui, a gente já consegue fazer a identificação das colorações no nosso dia a dia do salão. Essa aula de hoje, na verdade, foi só para mostrar um pouquinho do início da colorimetria, tá? Pra gente pegar lá do início das cores primárias, secundárias, entender a estrela de Oswald, como ela se aplica no nosso dia a dia da coloração, tá? Se você gostou dessa explicação, comenta aí embaixo, deixa um recadinho pra mim, ok? Vocês ficaram com dúvida também, que eu vou trazer mais vídeos explicando, tá? Ou depois, o que que acontece, os fundos de clareamento, trazer a questão do descolorante também. Se você gostou dessa explicação da estrela de Oswald, aplicando ela na coloração pra gente identificar qual a coloração. E se vocês gostarem, deixa aí embaixo um curtir pra mim, se inscreve aí no canal que eu vou trazer mais vídeos essa semana, tá bom?